Ó, nessa questão aqui, né, 152, né, da prova do SAS, acho que é o SAS 3, ele vai falar de um jogo que é Batalha Naval, certo? E aí, eu peguei essa questão aqui pra gente fazer, porque foi uma questão que o pessoal tava com muita dúvida. E aí, a gente resolveu gravar para ficar, né, como parâmetro para outras questões. Então, se a pessoa precisar ver aqui de novo, você vai estar vendo por aqui. E aí, a gente pegou essa questão desse simulado porque estava com quase todo mundo que fez estava com dúvida nele. Então, veja, o jogo Batalha Naval, ele vai explicar aqui como ele funciona, né? Vai ser um jogo que tem N por N, que eu já vou mostrar aqui do lado. E aí, a gente coloca as peças no tabuleiro, vai organizar onde que é cada peça, né? Então, ele vai explicar que o objetivo é acertar os navios e assim por diante. Aí veja, em uma variação desse jogo, cada jogador começa com três tipos de embarcações. Aí ele vai falar, né, dos contra-torpedos, vai falar dos submarinos, vai falar do porta-avião e vai falar da quantidade de peças que cada um deles tem e quantas casas eles ocupam. E aí ele disse que quer, né, que né, nessa variação aí é chamado de acerto duplo, quando dois disparos consecutivos acertam embarcações diferentes, ainda que do mesmo tipo. Então isso é muito importante. Então a questão vai girar em cima desse parágrafo aqui, ó. Esse parágrafo, né, começando aqui e terminando aqui, é o que basicamente definiu a, a questão. Aí ele vai falar que cada jogador escolhendo uma casa tabuleiro, o adversário de forma aleatória para o disparo, né? Acerta a posição ocupada por uma parte da embarcação. Ele está explicando o jogo, né? Então, se você já jogou Batalha Naval, você poderia, né, pular um pouquinho dessa etapa ou entender mais fácil. Se você não jogou, é um jogo de tabuleiro que você posiciona as embarcações num local do mapa, que é esse que eu vou mostrar aqui do lado. E aí você tenta acertar onde está a posição que ele vai estar, sem saber, né, onde o seu adversário colocou. E aí você vai tentando acertar as embarcações. Qual é o detalhe agora, né? Ele vai falar pra gente o seguinte, ó. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Ele diz que tem um tabuleiro de 10 por 10, né? E que nesse tabuleiro de 10 por 10 ele quer a probabilidade desse jogador atingir o objetivo. Qual foi o objetivo? Um jogador iniciar o jogo e deseja realizar um acerto duplo, né? Então ele quer fazer um acerto duplo. Então, o acerto duplo tem a ver com acertar uma embarcação e depois acertar outra embarcação. Veja, no jogo que a gente tem, ele diz que tem o porta-aviões. Então, o porta-aviões está aqui, né? Então, ele vai ter, por exemplo, aqui, uma, duas, três, certo? Deixa eu fazer, peraí, fazer menorzinho. Então, uma, duas, três, quatro, ó. Então, ele tem, ocupa quatro casas. Esse daqui é o porta-avião. Só que são quantos porta-aviões? São dois. Então você vai ter duas peças nesse formato, beleza? Então você tem duas peças assim. Você vai ter também o contra-torpedo. O contra-torpedo, por sua vez, ocupa três casas. E aí, o, são três peças dele, né? E aí o último que a gente vai ter é o submarino. O submarino serão quatro. Deixa eu botar aqui, ó. Submarino. Serão quatro, cada um com dois, ocupando duas casas, tá bom? Então tá aqui, ó. Beleza? Então, coloquei os submarinos também. E aí a gente vai escolher uma posição desse jogo para colocar essas peças. Então, de cara, o que é que eu poderia ver? Ó, vamos ver quantas casas, né, a gente já teria. Então, eu teria os contra-torpedos são quatro dessa com quatro dessa, oito, né?
3 com 3 com 3 e com 3. E aqui todos têm 2, né? Então cada um tem 2. No final eu vou botar logo aqui direto. Eles juntos ocupam 8. Então veja, para dar um acerto duplo, o que é que eu vou ter em mente? Nesse acerto duplo, eu posso, né, escolher qualquer uma dessas casas. É de 10 por 10. Então, se é 10 por 10, quantas casas teriam aqui no total? 100. Aí vamos dizer que eu posicionei aqui, ó, um contra-torpedo, certo? Contra-torpedo que ocupa 4 casas, tá vendo? Ó? E eu posicionei ele aqui. Aí agora eu peguei o outro contra-torpedo e posicionei ele aqui, certo? Então ele foi fazendo isso, foi escolhendo as posições em que ele teria. Eu vou botar aqui só para a gente imaginar como é que foi esse jogo mesmo, tá bom? Então colocou aqui um, colocou aqui outro, ó. Colocou aqui o outro, colocou um aqui, ó. Aí colocou os 3 contra-torpedos. Aí colocou submarinos, colocou aqui, ó. Colocou outro aqui e colocou um aqui, certo? Deixa eu fazer diferente só para a gente ver melhor esse outro. Não vou fazer ele aqui junto, não, só para a gente destacar ele mais. Vou fazer ele aqui, ó. Então veja, a gente fez esses submarinos, né? Escolheu as posições dos submarinos também, dos contra-torpedos, dos porta-aviões, e a gente ia jogar agora, certo? Então aqui, quando a gente fosse escolher, eu poderia, né, escolher um porta-avião, poderia escolher um contra-torpedo, poderia escolher um submarino. Então, a chance que eu teria de acertar um deles seria 25 opções, né? Eu posso acertar 25 opções deles. Só que para o segundo caso, eu tenho uma situação, né, que é eu posso acertar uma peça igual ou diferente. Então, as 25 opções, se eu fizesse com elas, não seria interessante, porque ia atrapalhar para o meu segundo caso. Então, o ideal seria que a gente fizesse o seguinte. Desculpa. Quando eu fosse acertar um porta-aviões, certo? Então, estou acertando um porta-aviões. Na probabilidade, é a amostra pelo total. Qual é o total de opções? Qual é o total de casas que podem ser acertadas? 100 casas. Então, veja, são 100 casas que eu posso acertar, mas eu não quero acertar um porta-aviões. Então, veja, eu tenho que o porta-aviões são 4 mais 4. Então, são 8 opções, não é isso? Então, eu tenho 8 opções para acertar um porta-aviões de um total de 100 na primeira jogada. Aí, beleza. Acertei um porta-aviões, né? Vamos olhar para cá agora, ó. Não é um porta-aviões? Vamos dizer que eu acertei esse porta-aviões aqui, ó. Beleza? Se eu acertei esse porta-aviões, para configurar um acerto duplo feito ele disse, eu não posso acertar de novo esse porta-aviões. Eu tenho que acertar qualquer outra peça que não seja ela. Então, por mais que eu tenha acertado aqui, eu não vou, para fazer um acerto duplo, poder escolher nem essa, nem essa, nem essa. Então, não posso escolher nenhuma outra peça desse mesmo porta-aviões que eu acertei. Então, ele diz que para ser um acerto duplo, tem que acertar embarcações diferentes, ainda que elas sejam do mesmo tipo. Então, quando ele diz isso, ó, é porque eu acertei um porta-aviões. Ah, eu não posso acertar a mesma peça, mas eu posso acertar outra. Então, quando eu fosse ver, né, para eu olhar aqui quantas opções eu tenho, o que é que eu vou ver? Veja. Então, eu não posso mais acertar essa peça aqui que eu já acertei, mas eu posso acertar qualquer uma das outras. Então, eu posso acertar 2 com 2 4, né? Com 3 com 2. Então, somando as outras peças, né? A quantidade de casas que elas ocupam, você ia ver que quando somasse tudo, daria 21. Por que, Lucas, você fez assim?
25 é o total. Como eu já acertei uma embarcação, e nesse caso a embarcação que eu escolhi acertar nesse primeiro momento é um porta-avião, ele ocupa quatro casas. Então, das 25 que todas ocupam, eu tirei as quatro que eu acertei, ou as quatro do porta-aviões, que eu não posso acertar de novo para ser um acerto duplo. Então, seriam 21. Qual é o detalhe agora? Como eu acertei, veja, eu acertei uma casa, então eu acertei essa. Quando eu vou falar do total, eu não acertei essas outras. Então elas configuram também como total. Então, quando eu fosse analisar aqui o total, como eu só acertei uma posição, seria 99. Beleza? E eu vou fazer esse mesmo princípio agora para os outros casos. Quais são os outros casos? Eu não fiz um porta-avião, aí agora eu vou fazer um contra-torpedo. Um contra-torpedo, a gente tem 9 opções de 100. E aí, quando eu acertei uma dessas, né? Então, ele ocupa três casas sozinho, não é isso? E aí, quando eu acertei uma dessas, essas outras aqui também não podem ser acertadas. Então, das 25 no total, eu tirei essas três. Então, aqui, ó, vai ficar 22 de 99. E por último, um submarino. E aí, o submarino você teria 8 opções, né, de submarinos. Né? Então você tem 8 casas que você pode acertar de submarino e um total de 100. Como eu acertei um dos submarinos, então eu acertei esse, por exemplo. Eu não posso escolher essa casa nem a outra casa que ele ocupa. Então, se o total de casas que as peças ocupam são 25, tirou essas duas, vai ficar 23 de 99. Beleza? Então, esses eventos sucessivos, né? Um em sequência do outro, né? Escolhi um, depois escolhi o outro, né? Acertei o primeiro e o segundo. Essa ideia é uma ideia multiplicativa, né? Então, por isso eu vou multiplicar esses valores, né? A princípio aqui, ó. Então, quando eu fizesse 100 vezes 99, 990, beleza. Quando eu fizesse 8 vezes 21, 168. Quando eu fosse para cá, ó, multiplicar também, eu teria 100 vezes 99 embaixo também. E aí em cima eu teria 9 vezes 22, que dá 198. E aqui eu também teria 9.900, né? E em cima 8 vezes 23, que ficaria 184. Beleza, achei cada um desses casos, submarino, porta-avião e contra-torpedo. Quando a gente achou esse total para cada um deles, o que é que eu posso afirmar? Que pode ser, veja, ó, fala. Eu escolhi que pode ser um porta-avião, ou um contra-torpedo, ou um submarino. Então, essa ideia de ou está associada com o quê? Com soma. Então, aqui eu tenho situações que são distintas, né? Então, a situação do contra-torpedo é uma situação diferente do porta-avião. Então, eventos distintos, nesse caso, né, que a gente está analisando, né, seria essa ideia do ou. Né? Então, um não atrapalha no outro. Então, esse fato vai fazer com que a gente some todos esses resultados que a gente achou. Então, esse, mais esse. Numa soma de fração, a gente repete o denominador, não é? Então, aqui, como o denominador é igual para todo mundo, repete e a gente soma lá em cima os valores de 168 mais 198 mais 184. O valor que a gente vai chegar é 550. Corta zero, vai ficar 55 sobre 990. Aí veja, ele pede aqui para a gente simplificar, deixa eu ver se ele pede. Cadê? Pede não, né? 55 sobre 990, né? Então, resposta, letra A.